Ok. Os irmãos terminaram de ofertar? Ok, vamos ficar de pés. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por um médico, por isso que ele é tão preciso ao descrever uma cura. Lucas 14, versículo do 1 ao 6. Você sabe que cada cura tem uma pedagogia, tem um ensino para as nossas vidas, tá bom? Diz assim o texto sagrado: aconteceu num sábado que, entrando ele, Jesus, em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis, sempre que você vê essa palavra na Bíblia, eis, está chamando a sua atenção. E eis que estava ali, diante dele, de Jesus, um certo homem hidrópico, que é alguém que retém, de forma simplificada, é alguém que retém líquido e fica inchado, é a retenção de líquido. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, os intérpretes da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito, é permitido curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e o despediu. E disse-lhes Jesus: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em um dia de sábado, o jumento ou o boi, e o não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Obrigado, se assente, sempre exaltando aquele que é digno. A cura do hidrópico. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, o milagre que nós vamos abordar do segundo dia dessa série, os milagres de Jesus. Pregar os milagres de Jesus, anunciar o santo evangelho, no caso, a própria vida de Jesus, o próprio Senhor, é maravilhoso e indispensável, porque Jesus é a expressão máxima e perfeita da glória de Deus. Em Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa, a exata imagem do seu ser, da sua pessoa. Então, Jesus é perfeitamente Deus. E ainda em Coríntios, segunda carta, no capítulo 4, verso 6, Paulo falou que na face de Jesus resplandece a glória do Todo-Poderoso. Cada cura e milagre de Jesus manifesta a sua glória cheia de graça e verdade. Graça porque é o seu favor, e verdade que fala da retidão do caráter de Deus. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, ou seja, Jesus tomou a forma humana. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, cada cura, cada movimento de Jesus manifesta uma glória cheia de graça, favor que não merecemos, e a verdade do Senhor. Glória a Deus. A retidão do seu caráter perfeito, infalível e glorioso. Enfim, a história aqui da cura deste homem e começa com esse grande detalhe: aconteceu num sábado. Jesus operou esta cura num sábado, mostrando que o Deus incansável não se limita a dias, semanas, anos ou regras e tradições humanas. Não há para Jesus barreiras para que ele venha alcançar o perdido, para que ele venha alcançar as almas, para que ele venha alcançar o pecador. Ninguém pode dizer para Deus: hoje é tal dia, você não pode fazer isso. Não existe para Deus. Hoje é feriado, não funciona. Para Deus não existe isso. Entende?
quando Deus tem que salvar uma alma, não há dia, não há hora, não há mês, não há barreira, Ele estende a mão e ponto final. E isso está muito claro quando Jesus diz em João 5,17, quando Ele também curou o homem ali no tanque de Betesda e era sábado. Aqui por uma questão aqui dos religiosos, dos judeus, conforme diz o texto, dos fariseus e dos doutores da lei, porque tinha a questão do quarto mandamento da lei de Moisés, que é a guarda do sábado. Mas eles acrescentaram tantas tradições humanas, ok? No sábado, que o sábado, em vez de ser um descanso e um prazer em Deus, se tornou um peso a ser carregado. E aí eles colocaram tanta tradição humana, tanto achismo humano, que aquilo que era para ser uma bênção se tornou um peso na vida das pessoas. E agora Jesus, ele veio resignificar, e ele veio dar a real interpretação daquilo que representava o sábado na vida do povo de Deus, tá bom? Hoje eu não vou abordar mais a fundo essa questão do sábado, que eu vou deixar mais para frente nos outros milagres, porque Deus me deu uma outra direção para esta noite. Então, a primeira lição que fica é: não há barreiras para Jesus alcançar almas. Não importa qual é o dia, não importa qual é o mês, não importa que é o ano, se alguém está dizendo, esse aqui não tem jeito, a causa está perdida, o tempo acabou, já é tarde, para Deus não existe barreira, Ele estende a mão e faz a obra, porque para Ele não há impedimento de fazer a obra de salvação, tá certo? Segundo ponto, o texto diz que entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus. Olha que coisa tremenda. Você sabe que esses homens aqui estavam mal intencionados, mas o texto diz que Jesus entrou na casa deles e para partilhar o pão. Isso fala de comunhão. Então eu aprendo uma lição aqui, irmão, muito grande, mas muito grande mesmo. A forma como eu trato a presença de Deus define como ela se manifesta em minha vida. Porque veja, Jesus entrou na casa desse fariseu, provavelmente depois de um culto da sinagoga, depois de eles examinarem as escrituras, e aí eles tinham esse costume, depois do culto eles iam ali celebrar um alimento, uma ceia, uma comunhão, isso é muito bom. E agora perceba que esses homens não estão ali recepcionando Jesus com boas intenções, né, no seu coração. Então, a forma como eu trato a presença define como ela se manifesta. Porque na vida desses homens, a presença de Jesus não serviu para nada, mas daquele que estava ali necessitado, Jesus tocou ele com grande poder. Aí fica a pergunta que não quer calar nesta noite: como é que eu tenho tratado a presença de Deus? Como é que eu tenho recepcionado a presença de Jesus na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa? Como é que eu trato a presença do Senhor? E isso faz a total diferença, porque você lembra o que aconteceu no relato ali, quando fala da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, aquele objeto, era símbolo da presença de Deus na terra. E 1 Samuel 7, 1 e 2 diz que depois que a arca saiu das mãos dos filisteus e voltou para Israel, ela ficou em Kiriat Jearim e passou a ficar ali 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Ô irmão, 20 anos é muito tempo, ok? Só que você, observe só, a Bíblia não vai falar nenhum acontecimento importante na casa de Abinadab. A Bíblia não vai apontar nenhuma mudança na vida dele, nem da família dele. Não vai falar. Simplesmente só diz que a arca estava lá, que a presença estava lá, veja, mas não havia nada, não havia novidade, não havia mudança, não havia transformação, não há relato de nada. Agora, em contrapartida, quando Obed-Edom recebeu a mesma arca, a mesma presença, o texto diz o quê? O texto sagrado diz que em 3 meses, em apenas 3 meses, 3 meses a presença de Deus se manifestou gloriosamente na casa daquele homem.
de tal maneira que a presença de Deus na casa de... Aqui olhando para cá, não sei porque tem gente olhando para trás, a palavra está aqui. Então perceba só, durante 3 meses, a presença do Senhor trouxe uma mudança total e absoluta na vida de Obed-Edom. Agora perceba, o que um homem tendo na sua vida a presença de Deus 20 anos, não há relato de nada de bom acontecendo na casa dele, nenhum resultado relevante. Agora, na casa de um outro homem, 3 meses, Deus fez uma mudança total, plena, Deus fez uma mudança completa. Então, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que o que define verdadeiramente como Deus vai se manifestar na minha vida é a forma como eu trato a presença de Deus. A presença de Deus, ela deve ser tratada com respeito. A presença de Deus deve ser tratada com reverência. A presença de Deus, ela deve ser amada. A presença de Deus deve ser desejada. O problema é que muitas pessoas colocam Deus e a presença de Deus de lado e só procuram Deus quando há uma necessidade, quando há uma necessidade de cumprir um desejo pessoal. Aí eles procuram a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela tem que ser valorizada desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. A presença de Jesus, ela é real. A presença do nosso querido Jesus, ela é real, e ele falou: eu estou com vocês todos os dias. Agora a pergunta que não quer calar: como eu e você temos tratado a presença? Porque pode ser, escute, o texto está dizendo que o Senhor entrou na casa daquele homem, mas veja, ele não tratou bem a presença do Senhor. Pasmem, existem pessoas que até num culto como esse não sabem tratar a presença de Deus, conseguem perder a atenção fácil, conseguem verdadeiramente conversar e verdadeiramente demonstrando como está a realidade da sua vida com Deus. A presença de Jesus deve ser amada, desejada, buscada, reverenciada. Eu poderia dar tantos outros relatos da Bíblia. Lembra outro fariseu? Jesus entrou na casa dele e ali ele não deu um ósculo santo em Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus, não lavou os pés de Jesus, que era costume da época fazer isso, não refrescou os pés, não colocou um olhinho perfumado, não recebeu bem, mas veio aquela mulher que nem convidada tinha sido, ela entrou lá na casa e o que ela fez? Beijou os pés do Senhor, lavou os pés deles com as lágrimas e ainda enxugou com o cabelo, que era a maior honra de uma mulher, era o seu cabelo, e ela pega e lava os pés do Senhor. Então nessa noite a pergunta para mim e para você é essa: como temos tratado a presença de Jesus na nossa vida? Então a forma como eu trato a presença vai definir como ele se manifesta. O fato é que ele está presente, mas como que ele se manifesta na minha vida? Vai depender de como você trata a sua presença. A presença de Jesus para você só é um apoio para você alcançar o seu objetivo, os seus objetivos pessoais, ou você ama estar na companhia e na presença real do Senhor? Ou você quer cultivar uma vida de amizade com Jesus? Não existe nada mais lindo do que cultivar uma amizade com Cristo. Até porque ele falou: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Jesus, ele morreu não simplesmente para gerar servos, para gerar amigos. Amigos fala de companheirismo, amigo fala de parceria íntima. Então Jesus está dizendo: eu quero a tua amizade. Você não entendeu essa? Jesus está te chamando para um relacionamento íntimo, de amizade profunda. Aleluia, glória a Deus. Quantos... vocês não estão entendendo, eu acho que eu estou pregando. Irmão, não existe nada mais precioso do que nós temos uma percepção real da presença de Jesus cada vez mais na nossa vida, onde verdadeiramente você sente mais proximidade com Ele, porque parece que para muitas pessoas Jesus é uma pessoa
tão distante, tão longa, tão fria, tão... Não é esse tipo de vida que o Senhor reservou para o seu povo. O tipo de vida que o Senhor reservou para o seu povo, é caminhada com Ele, intimidade com Ele, parceria com Ele. Então trate bem a presença, trate bem a presença, glória a Deus. Existem pessoas que dizem, eu estou só, impossível, é impossível estar só, quando você tem um amigo chamado Jesus. Aleluia. Levante a mão de novo e não se canse, diga assim comigo: Jesus, a tua amizade é o maior bem na minha vida. Se é verdade, adore a Ele, admire a Ele, celebre a Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Agora perceba, Jesus entra e o texto diz, para comer pão, para comer pão. Isso revela que Jesus aprecia a comunhão. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate, e se alguém abrir, Ele vai entrar e vai cear. Essa ceia significa desfrutar, é claro, de uma intimidade. A verdadeira comunhão é estabelecida diante de Deus. Em Êxodo 18:12 diz que ali veio Moisés com seu sogro Jetro, ofereceram sacrifícios a Deus e comeram pão. Aonde? Olha que detalhe, comeram pão diante de Deus. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. É muito poderoso esse princípio. Toda comunhão verdadeira é estabelecida diante de Deus, porque diante de Deus só fica graça e verdade. Diante de Deus o engano cai, a falsidade cai, a falcatrua cai. Aleluia! Coloca aí, eles não estão acreditando, Êxodo 18:12, conforme eu for falando, vai pôr nos textos aí. Olha só que coisa fantástica, toda comunhão verdadeira é estabelecida diante de Deus. Oh, que coisa tremenda! Veja só, para comerem, e tomou Jetro, sogro de Moisés, o holocausto, sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Olha só, o que ele está dizendo? Que a comunhão que eles tinham entre eles estava sendo estabelecida diante do Deus da verdade, diante do Deus vivo, diante do Deus todo-poderoso. Quer ter amizades verdadeiras? Tenha comunhão, mas diante de Deus. Hoje em dia, em um meio de pessoas que não honram a sua palavra, no meio de pessoas que não conseguem ver o seu bem, que já lhe invejam, ter amizade é um tesouro precioso. Aleluia, louvado seja Deus. E toda verdadeira comunhão, alguém que deseja ver o bem do outro sinceramente, verdadeiramente, de tal maneira que a sua prosperidade e o seu bem não me incomoda, me alegra, porque nós temos uma comunhão verdadeira, e essa comunhão está estabelecida diante de Deus. Epacaçai. Coma o pão, esteja em comunhão, mas diante de Deus. Tem algumas mesas que Deus não participa. Tem algumas conversas que Deus não está presente. O pão deve ser comido, ou seja, a comunhão entre os irmãos deve ser estabelecida diante do Senhor. E outra coisa importante a respeito disso é comunhão com Deus e com os irmãos é resultado de quem vê a Deus. Veja Êxodo 24:11, o texto é bem claro, olha só que coisa tremenda. Parte B, mas viram a Deus e comeram e beberam. Comer e beber na linguagem bíblica é ter comunhão, amizade com as pessoas. Então, porque você não parar para comer qualquer pessoa, isso estabelece amizades, alianças, etc. Então, olha o que o texto diz: viram a Deus, comeram e beberam, ou seja, depois que viram a Deus, entraram em comunhão. Sabe quem é que não consegue ter comunhão?
quem não tem visto a Deus. Mas quem vê a Deus, ele vive uma comunhão saudável. Não é amizades de interesses, de troca. Porque existem pessoas que encostam perto de outras pelo fato de ele ter interesse do que essa pessoa pode lhe oferecer. Mas verdadeira comunhão é feita na aliança do Calvário, da cruz de Cristo, é estabelecida na verdade, aleluia! Oh, essas coisas é tremenda, hein, irmão? Vamos lá. Agora, isso aqui que me pasme aí no versículo 1, é que, e nesse sábado, Jesus entra na casa desse fariseu, do principal do fariseu, para comer pão, e eles estavam observando. Essa palavra observando aqui, é aí que está, é paraterel no grego, escute, que significa observar traiçoeiramente, armar uma cilada, observar com segundas intenções. Agora, como pode alguém estar na casa que Jesus está e ter segundas intenções? Como pode alguém estar diante da presença de Jesus e ter malícia no coração? Pode isso? Pode. Esse texto está mostrando claramente que pode. Então escute, eu repito, como pode pessoas na presença do Cristo vivo que têm segundas intenções? Como pode? Eles estão na presença de Jesus, mas estão observando Jesus, não é para aprender, não é para crescer, não é como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Ele, admirando a Ele, louvando a Ele, glorificando a Ele, dizendo como Ele é perfeito, como Ele é maravilhoso, como Ele é extraordinário. Estão olhando para Jesus, mas o que tem no coração? Coisas maliciosas, traiçoeiras, armadilhas. Oh, irmão, isso, escute, pessoas que observam outras, procurando de alguma maneira para prejudicar, maquinar, enfim, tirar proveito, isso é coisa de ímpio, pessoas que não têm Deus. Está escrito no Salmo 37:12, diz assim, ó, o ímpio maquina contra o justo. Olha o que diz. Quem é que maquina, quem é que arma cilada? É o ímpio, ó. O ímpio maquina contra o justo. Então, se tem uma pessoa que está tramando contra outra, e o que eu digo, pode ser uma tampa de caneta, se você está tramando contra essa pessoa para lhe subtrair o que é dele, você está sendo maligno. Pode ser o mínimo que seja, é isso que nós temos que entender. Agora veja, há pessoas que estão na casa onde Jesus está presente e estão maquinando coisas más. E isso é coisa de ímpio. Então entenda, nem todos que estão na casa pertencem ao Senhor. Nem todos que são da casa são verdadeiramente crentes. Nem todos que estão na casa amam a Jesus, nem todos. Agora, olha só, o episódio de Daniel, capítulo 6, é a prova real disso. Que existem pessoas que verdadeiramente maquinam e tramam situações. Olha que coisa tremenda. E às vezes parece que nós falando assim, parece que algo só acontece lá. Mas no nosso meio tem gente assim. No nosso meio tem gente aqui que tira proveito de outras pessoas. No nosso meio tem gente que gosta de prejudicar outras pessoas. E Jesus está aqui usando a minha vida para denunciar isso. Jesus está aqui nesta noite separando o trigo do joio. Jesus está aqui nesta noite dizendo: só vai permanecer uma comunhão estabelecida na minha presença. É Maxericova Súria. Lembra o que fizeram com Daniel? O texto diz que o rei estava para levantar, o imperador, ali o Dário na época, estava para levantar os presidentes, pessoas para liderar, 3, ele queria colocar 3 presidentes para tomar conta das 120 lá, entende? Províncias. E aí o que acontece? No coração do rei estava o quê? Vou pôr Daniel, porque nele é um espírito excelente.
E aí aqueles que ficaram sabendo que ele iria colocar Daniel, o que eles falou? Ah, não, a gente não pode permitir isso, não. Por que ele vai se destacar mais do que a gente? Aí fizeram o quê? Maquinaram. E aí tramaram, e olha só que coisa tremenda. E aqui eu estou na palavra observando, olha lá. Observar para quê? Está armando, esperando uma situação, uma brecha para abocanhar. E o que eles fizeram? O texto diz que eles procuraram em Daniel, mas só que não acharam vício nenhum. Ele não tinha esquema, ele não tinha caixa 2, ele não tinha, aí estavam caçando, tentando, mas não conseguiam achar. E aí falou, e agora? Como que vai ser esse camarada aí? Não? Ele é fiel. Como que faz agora? Vamos pegar ele na lei do seu Deus. E aí o texto diz que eles maquinaram. Qual que foi a maquinação? Ó rei, olha que malícia, porque eles sabiam que ele orava todo dia. Ele não vivia sem orar. E falou para o rei, qualquer pessoa que durante 30 dias invocar qualquer outro Deus a não ser o imperador, aí encheu a bola do imperador, né? Ele se sentiu todo poderoso, ninguém vai poder clamar a não ser a mim. Está feito o edito. 30 dias, Daniel falou o quê? 30 dias sem orar? Vou não. Enquanto eles estavam tramando, Daniel estava... Sabe o que deixa os inimigos e os homens maus tribulados? Porque todas as vezes que eles estão tramando, você está? Estou sentindo tanto Deus aqui, irmão. Agora pega isso aqui. Isso aqui é Bíblia, não é pregação de rivalidade, é Bíblia pura. Olha só isso aqui. E agora, perceba que eles pegam, e o texto diz 6:11, né, que eles acharam, porque estavam observando, só esperando, deixa eu ver a hora que ele vai orar. Rei, aqui, está orando aqui, está fazendo petição. Daniel se calou e continuou em oração. E aí o rei agora pega, eles causaram Daniel entrar na cova dos leões. Ele entrou, tá certo? Entrou, mas quem estava lá com ele? O Senhor. O Senhor estava com ele, tá certo? O Senhor estava com ele. Agora aqui já é uma aplicação, tá certo? Até um pouco fora desse contexto aqui. Mas olha só, sempre que alguém te colocar em uma situação, ok? Sempre que alguém te colocar em uma situação, você sendo honesto, Deus vai estar com você. E Deus vai fazer o quê? Não vai deixar você ser derrotado por aquela situação. Por quê? Ele manda um anjo, fecha a boca do leão. Agora tem uma outra situação. Como você só ficou orando e deixou na mão de Deus, as pessoas que te fizeram entrar na cova, eles vão ter que passar pela mesma prova que você passou. Só que você passou com Deus, eles vão passar sem a presença de Deus. Pense 1000 vezes antes de tentar prejudicar um crente que ora ao seu Deus. Porque você terá que passar pela mesma luta que ele passou. Só que a diferença é que Deus vai estar ao lado dele. E do seu lado agora eu já não posso dizer a mesma coisa. Vamos lá, adiante. Versículo 2. Quanta lição, né, dos milagres de Jesus, né? E eis que estava ali diante dele. Diante é em frente, é na presença dele. Vamos lá, tem duas aplicações. A primeira, todo problema deve ser colocado na presença de Jesus. Porque esse homem com um problema de saúde, tá certo? É caracterizado para nós hoje como um problema. E onde esse problema deve ser colocado? Na presença. E agora o que acontece com um problema quando ele é colocado na presença? Irmão, será que tem algum problema, alguma dificuldade que pode resistir à presença do Senhor Jesus Cristo? Isaías 64, ele diz: rasga os céus e desce, e os montes estremecem, porque quando a presença de Deus vem, não existe montanha, não existe problema que seja,
que possa resistir ao poder da presença do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação que está te deixando ruim, mas eu quero te dizer, se você trouxe na presença do Senhor, você trouxe no lugar certo, porque é na presença de Deus que se resolvem as causas. Alguém disse, você deve entrar aqui e deixar os problemas lá fora. Faça isso não. Entre aqui com problema e tudo, mas deixa o problema na presença. Diga aqui, ó Senhor, eu estou aqui para te adorar, mas o meu problema eu coloco na tua caixaia. Eu coloco na sua presença, meu rei. Relaxa, subdequência. Segundo ponto aqui, oh Deus, o texto diz um certo hidrópico. Já falei, a hidropsia de forma muito resumida, embora não seja especificamente uma doença, é complicações renais, como também coração, fígado, e aonde vai dar edemas e vai prejudicando as juntas, sabe? Mas de forma resumida para os irmãos, é inchaço, retenção de líquido que causa inchaço. Então esse homem, ele estava inchado. Eita Deus. Agora, por quê? Porque estava retendo o líquido. A lição espiritual para nós é essa. A missão do ser humano é fluir e não reter as águas. João 7:37, do 37 ao 39. É o que Jesus falou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede? Se alguém tem sede. É o que eu digo sempre, não é para todos. Se alguém, você tem sede? Que venha a mim e beba. Olha o que vai acontecer. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Aí no 39, que rio que é esse? Ó? E disse ele do Espírito, o Espírito Santo, que haveriam de receber. Então, olha só que coisa tremenda. Nós não temos que reter, nós temos que deixar fluir. Esse homem está inchado porque retém, ok? Agora, o que a Bíblia diz? Que os rios de Deus fluem. Sabe o que significa reter aqui? Significa arrogância, orgulho. As pessoas ouvem a palavra, recebem a palavra, são ministrados pela presença, mas elas nunca compartilham do que recebem. Elas nunca deixam fluir o rio de água viva da presença de Deus. E aí vai gerando o quê? Um orgulho. E qual é o orgulho? Eu dou meu jeito, eu dou meus pulos, eu resolvo da minha forma, eu não preciso me render ao mover do Espírito, eu não preciso orar, não preciso depender de Deus, eu trabalho com o meu braço, eu trabalho com a minha força. Vai, soberbo. Você está ficando cada vez mais inchado. Mas a missão do homem não é reter, é deixar fluir. E é assim que nós vamos sair deste culto nesta noite, fluindo nas águas do Espírito. Quem quer ter uma fluência maior da presença? Você é água que flui. Há um rio de água viva no ventre, porque aonde que a mulher gera vida? É no ventre. Então isso aqui é espiritual. O Espírito Santo está em nós, o que? Gerando vida. A vida de Deus, a vida espiritual, a vida abundante. E é como diz aquelas águas que vai no Mar Morto e vai trazendo vida. É você fluindo no poder do Espírito Santo, você na presença de Deus, aleluia, deixando Deus te mover, deixando o Espírito agir, deixando o Espírito operar. Para de ficar retendo o mover de Deus. Tem gente que recebe presença, recebe a palavra, recebe o poder, mas fica aí e morre. Pare com isso. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixa o Espírito fazer o que Ele quer realizar. Deixa Deus te mover de uma vez por todas. Saia desta arrogância infernal e entre no mover do Espírito. Labacaxéria. Deixa o Espírito te mover. Verso 3. Agora Jesus pergunta para eles. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei.
os que interpretavam. A lei aqui é o Antigo Testamento. E aos fariseus dizendo, é lícito curar no sábado? Escute isso aqui. Aqui é uma questão legal e teológica. O que é legal? Da lei, a lei de Deus, a lei escrita por Moisés. É uma questão legal e teológica. Vamos lá. Jesus expõe a equivocada interpretação deles. O Antigo Testamento jamais proibiu atos de misericórdia no sábado. As restrições provinham da tradição rabínica posterior. É o que eu disse, os homens criaram em cima da lei de Deus, em cima do sábado, tanta tradição que não pode isso, que não pode aquilo, mas não tinha nada a ver com Bíblia, era tudo tradição humana. Então eles foram colocando tanta tradição, no sábado, Deus não tinha proibido, e eles foram e proibiam pelas suas tradições, como se as tradições humanas deixassem o homem mais santo. Isso é a maior bobagem. Isso é a maior bobagem, é a maior loucura. É por isso que se cria religiosos. O ambiente da religiosidade está aí, onde as pessoas estão apoiadas em tradições e regras e costumes humanos, e não na sã doutrina, na palavra que dá saúde, na palavra de Deus, no ensino da palavra. Oh, que coisa tremenda. Agora escute isso aqui. A pergunta de Jesus desloca o centro da discussão da tradição humana para o coração de Deus. Pega essa. A vida cristã não é sobre uma cartilha de regras. Posso ou não posso? Isso pode ou não pode? A vida cristã não é uma cartilha dessa. Você chega aqui, entregou a vida para Jesus, toma a cartilha. Agora isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Vida cristã não é isso não, meu bem. Isso não é vida cristã. Cartilha de regras, ok? Vida cristã é sobre graça que nos faz andar em amor como Jesus andou. E como é que Jesus andou? Em obediência total ao Pai. E como é que Jesus andou? Não para satisfazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Como é que Jesus andou? Para servir e dar a vida, para abençoar o próximo. Agora eu sou crente e é como se fosse isso, sabe? Não, vida cristã não é isso, meus irmãos. E escute uma coisa, sábado é descanso, separação para Deus, não fardo. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados, pelo contrário, os mandamentos de Deus são prazerosos. No Salmo 112, 1 diz que louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, por quê? Olha lá, feliz, abençoado, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem o quê? Grande prazer. Olha o que a Bíblia está dizendo, é se deleitar nos mandamentos de Deus. Mandamento é o que Deus me manda eu guardar, mandamento é o que Deus me manda fazer. Então tudo que Deus mandou eu fazer, tudo que Jesus mandou eu fazer, isso é o que para mim? Um mandamento. É que eu sempre digo, as pessoas ficam só naquele dos 10, não fazer imagem, escultura, não invocar outros deuses, não se prostrar diante de imagens, não usar o nome do Senhor em vão, respeitar pai e mãe, não adulterar, não matará, não cobiçarás. As pessoas ficam presas nisso, mas vai muito mais além do que isso, ok? Então o que eu quero dizer para você aqui, que os mandamentos de Deus, olha o que o salmista está dizendo, louvai ao Senhor, e feliz é o homem. Olha onde está a felicidade. E tem gente que ainda hoje coloca a felicidade em bens materiais, sendo que a felicidade é ter prazer nos mandamentos de Deus. Quem tem prazer em obedecer o que Deus ordenou, oh meu Deus, isso é uma felicidade sem tamanho. Perceba ainda no Salmo 119, verso 47, diz assim: alegrar-me-ei em teus mandamentos. Veja lá que eu amo. O que ele está dizendo dos mandamentos do Senhor? Eu amo. Perceba o que ele está dizendo. Eu não cumpro os teus mandamentos porque o Senhor me deu uma cartilha, pode, não pode. Eu cumpro os teus mandamentos porque eu te amo e eu quero fazer o que agrada ao Senhor. O que eu quero que você entenda, eu não estou dizendo que no cristianismo não existe regras, não existe ordem, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo para você a motivação correta.
Porque quando a pessoa já entra no cristianismo, agora não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, significa que ele nem entrou ainda no reino de Deus. Não é sobre cartilha de regras, é sobre vida transformada, coração regenerado. É sobre alguém que saiu das trevas e agora está na luz. É sobre alguém que não é mais um profano, é um santo. Não é mais sobre alguém que está preso aos vícios, é alguém que foi liberto. É isso que é cristianismo, é isso que é evangelho. Olha o que ele está dizendo: eu amo os teus mandamentos, eu me alegro, a minha alegria é os teus mandamentos. Eu sou movido pelo amor. Por que? Agora você entende? Eu não vou tocar a mão aqui, eu não vou falar a linguagem que vocês gostam, que se fala mais claro. Eu não vou assistir o filme pornográfico, eu não vou adulterar, eu não vou falar mal da vida dos outros, porque se eu fizer isso vai acontecer alguma tragédia. Está movido pelo medo, pelo pânico. Agora olha só a diferença: eu me alegro nos teus mandamentos, ele é o meu prazer. Meu prazer, aleluia, é saltitar. Eu me sinto satisfeito. Olha a satisfação do salmista, é nos teus mandamentos. E eu não faço isso ou aquilo, porque eu te amo. Eu amo, é o amor que me faz honrar ao Senhor, é o amor que me faz renunciar isso ou aquilo, é o amor que não permite que eu entre na roda dos escarnecedores. Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Não é porque alguém me deu uma cartilha, isso não pode, alguém vai me ver, é porque eu te amo. Quem entende isso, levante a mão e dê um grito de louvor ao nome de Deus. A preocupação de muitos é aí que estamos se gerando, os fariseus. Qual que é a preocupação? Alguém vai ver e depois, meu Deus, você não entendeu o que é o cristianismo, o evangelho ainda. Olha só, é importante, 1 João 5, 3, 4, a parte A. Veja só, glória a Deus. Sentindo tanta graça hoje aqui, está diferente. Tem um mover diferente aqui. Olha lá o que a Bíblia define o que é amor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardar aqui não é só guardar, tem um sentido de colocar em prática. E os seus mandamentos não são... Você está entendendo? Se tornou pesado os mandamentos, por isso que eu estou dizendo, jugo humano é uma coisa, tradições humanas é uma coisa, agora, mandamento de Deus é outra coisa. Existem costumes que são homens que criam, e a Bíblia diz que os costumes são bons, mas você nunca pode colocar eles na altura de uma doutrina, nunca pode colocar ele na altura, ok? Por exemplo, o sábado a gente não guarda. Não guarda, por que nós não guardamos o sábado? Só dar uma pincelada, por que não guardamos? Porque Jesus não ordenou que a gente guardasse o sábado, por isso que a gente não guarda o sábado, tá certo? Mas tem pessoa que guarda, é pecado guardar o sábado? Claro que não, guarda, mas não fique querendo impor isso como um meio de salvação para ninguém. Porque tem religiões aí que falam, se você não guardar o sábado, quebrou todos os mandamentos, você está fora da salvação. Palhaçada que é essa? Em colocar um peso em mim que Jesus não colocou. Quer guardar o sábado? Guarda, e faz bem. Se você quer guardar, guarde, mas isso não tem nada a ver com uma questão legal, teológica. Há um princípio bíblico, ok? De tirar um dia de descanso, e é maravilhoso quem faz isso, mas pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, porque agora a igreja não guarda um dia, não guarda um mês, a igreja guarda uma vida inteira para Deus. Vocês não estão aqui não? Por isso que eu digo, quando você vê que a tua caminhada se tornou pesada, veja aí, você já não tem mais prazer nos mandamentos de Deus, você já não está mais no amor. Porque quando a caminhada, que peso congregar, que peso servir a Deus,
Ah, que peso ter que contribuir. Ixi, tá pesado, bebê? Pesou? Olha o verso 4. Aí eu vou te mostrar o que pesa e o que não pesa. Veja, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha o que ele está dizendo. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Aí ele diz, por quê? Ele está dando a razão. Por que os mandamentos não são pesados? Porque todo que é nascido de Deus. A partir do momento que você nasceu de Deus, os mandamentos não são mais peso. Os mandamentos são alegria. Os mandamentos são prazer. Glória a Deus. Quem tem coragem, agora uma só é pouca, de levantar as duas mãos no terceiro andar. Só quem tem coragem mesmo, e dizer bem forte, Deus, eu quero me deleitar cada vez mais nos teus mandamentos. Se é verdade, eu vou dar 30 segundos para você adorar. Acasibideco, vassúria, elebaxere, canto, lavar, subidecaia, chomene que faça derramaia, labachore, messia, recadare, oculto, elebaxande, comanai. A vida cristã não é peso, é leveza. A vida cristã não é amargura, é alegria. A vida cristã não é fel, a vida cristã é doçura. Toque no vizinho e diga, recebe o prazer do Filho de Deus aí agora. Chomanaki sácia, estopapubi de que faço de raçúria, cantaracaxéria, de pacaçória, mantecoce. Eita Deus, tem uma graça de Deus aqui. Tem uma unção de Deus aqui. Tem um poder de Deus operando nesta casa. Deus vai te gerar de novo. Você que anda escapando e a igreja toda pode dar glória sim. Porque Deus vai pegar esse aí que está escapando, fugindo. O Senhor vai te gerar de novo. Quando você sentir que as tuas pernas já estão pesadas para caminhar no Evangelho, para caminhar na casa de Deus, saiba que você está saindo do propósito do Evangelho. A caminhada do Evangelho é a caminhada dos livres, dos libertos, dos transformados. Ah, meu Deus. 4a. Versículo 4, a parte A. Quando Jesus diz aí, meu Deus, Jesus pergunta, é permitido curar no sábado? Olha o que aconteceu com a pergunta de Jesus. E eles, porém, calaram-se. Aleluia. O silêncio não é neutralidade, é incapacidade espiritual. Tradições humanas não transformam para a salvação. Somente o Evangelho de Cristo é cheio de graça e verdade. Eu posso criar uma boa tradição. Eu posso criar uma boa tradição. Entendeu? Posso criar um costume e aquilo vai virar uma tradição. Vai passar de pai para filho, filho para pai. Mas isso não transforma ninguém. Tá certo? Por exemplo, um bom costume, não jogar sujeira no chão. Isso é ou não é um bom costume? Mas eu não posso dizer que alguém que não guarda esse costume de higiene, entende? Eu não posso dizer que alguém que joga papel no chão vai perder a salvação. Entende o que eu estou querendo dizer? Então estou dizendo, tem costumes que são bons costumes, mas eu não posso fazer dele uma doutrina que emperra a salvação. O que os fariseus faziam com o sábado era isso. Colocavam um impedimento e aí as pessoas viviam um peso e falavam, quem que pode suportar um negócio desse? Então você vê o homem, até na salvação que Deus facilitou, os homens tentam dificultar, só Deus. Por isso que a gente escolheu o jugo de Jesus, que o dele é bom.
3 princípios que definem o conteúdo do verdadeiro cristianismo. Essa aqui é uma paulada, mas dá boa. Tiago 1,27. Ficaram até tenso. 1,26 e 27. Vamos lá. Eu estou falando 3 princípios que definem o verdadeiro conteúdo do cristianismo. Primeiro conteúdo. Vamos lá. Vocês estão aqui ainda? Primeiro conteúdo, ó. Se alguém entre vós, está falando dos crentes, cuida ser religioso, fervoroso, espiritual, crente de verdade, e não guarda, não segura a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Escute, olha o que Tiago, eu vou dizer em palavras que você entenda. Tiago está dizendo, você pode profetizar, você pode cantar e o fogo cair, você pode pregar e paralítico andar, você pode fazer o que for, mas se você tem problema de falar mal da vida dos outros, você é uma farsa. O verdadeiro cristão é conhecido. Por que é conhecido pela sua fala? Porque o que está cheio, fala a boca. Tem gente que é uma farsa, e quem diz isso é as próprias palavras que saem da boca dele. Coisa horrorosa é aquele tipo de pessoa, como sempre fala, é uma antena de TV, pega tudo. Ele sabe da vida de todo mundo, só nunca descobriu a vida dele. É isso aí mesmo. Escute, olha o que a Bíblia diz: quem não refreia a sua língua, engana o quê? O seu coração. Irmão, fala a verdade. Fala a verdade, o pior engano é ser enganado por si mesmo. O pior engano é o que o alto se engana. Ô irmão, eu já vi, eu estou falando que eu já aconselhei pessoa que estava mentindo na minha frente, eu sabia que estava mentindo, eu falei, eu fico impressionado que tem mentira, que tem pessoa que acredita na própria mentira. A pessoa deu risada e falou, é verdade, pastor. E eu falei, meu Deus, como é cara de pau. E eu estou vendo que a pessoa está acreditando na própria mentira, e eu estou assim pasmado, e com jeito, né, para tentar recuperar a pessoa, para ela não se perder de vez. E a pessoa ainda continua acreditando na própria mentira. Meu Deus. Você entende que o autêntico cristianismo, é sempre assim, de dentro para fora. Então veja, uma pessoa que tem saúde na sua fala, esse aí é crente de verdade. Esse é o primeiro conteúdo. Segundo conteúdo, está no verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai, primeiro, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso? É cuidar dos necessitados. Então, esse é o segundo conteúdo que define verdadeiramente o conteúdo do cristianismo. Primeiro, é uma pessoa que guarda a sua língua. Segundo, é que tem saúde na língua. Segundo, é uma pessoa que atende as pessoas nas suas necessidades. Órfão e viúva é a figura de todo aquele que tem uma necessidade. Às vezes tem um necessitado do nosso lado e a gente não consegue atender. Ok? Tem gente que está aqui, mas tem necessidade. Se você e eu temos condições, vamos encerrar o coração para essa pessoa. E quando eu incentivo vocês a fazer isso pelo que a Bíblia diz, eu não estou falando daqueles que têm uns pilantra. Tem ou não tem? Que monta em cima da pessoa, é aqueles que vivem pedindo dinheiro para meio mundo aí fora. Eu não estou falando desses aí, tá? Que já encontrou um caminho da malandragem, né? Esse aí você fala para ele, vai cuidar um pouquinho, viu, filho? Vai se render na presença do Senhor, ok? Até para ajudar a gente tem que ter entendimento, sabedoria de Deus. Porque tem pessoa que se escora nisso aí, falar aqui que eu achei já a questão. Enfim, mas terceira, vamos lá. Oh, meu Deus. Terceiro, que coisa tremenda. Está aí no versículo, ó. E guardar-se da corrupção do mundo. Está vendo o que é o cristianismo verdadeiro? Guarda a língua, atende os necessitados e se guarde da corrupção do mundo. O que é a corrupção? Prostituição, amor a essa vida aqui, se apegar às coisas terrenas. Pronto. Tá certo?
Isso que é o verdadeiro conteúdo do cristianismo aí, tá certo? 3 princípios que definem esse conteúdo do verdadeiro cristianismo. Vamos lá, verso 4, a parte B. E eles se calaram, aí olha o que Jesus fez. Então os religiosos não puderam fazer nada em favor daquele homem, porque a religiosidade não pode transformar, não pode curar, não pode mudar a vida de ninguém, mas Jesus pode. Olha o que Jesus faz, e tomando o curou e o despediu. Sabe o que significa essa palavra curando, epilambanomai no grego? Agarrar, apoderar-se dele com as mãos. Então veja, Jesus tocou, deu um abraço apertado e restaurou completamente a saúde deste homem. Olha só, a religiosidade cria regras, cartilha de regras, tradições que não ajudam em nada, mas Jesus abraça, Jesus toca, aleluia. O que significa isso? O evangelho é fundamentado no amor. Por que o evangelho é fundamentado no amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O Filho veio aqui nos abraçar. O Filho veio aqui nos resgatar. O Filho veio aqui sofrer a nossa dor. Isso é evangelho. O evangelho está fundamentado no amor. O Deus que abraça, que perdoa, que restaura o pecador. Jesus é o Deus vivo. Logo, o cristianismo não é frio, não é distante. Ele arde em chamas, porque o Emanuel é o Deus conosco, igreja. Em Atos capítulo 20, versos 7 ao 12, escuta essa. O texto diz que Paulo pregava, ele foi partir o pão, tomar ceia com os irmãos, e ele pregava, o discurso dele se alongou, Eutico na janela, caiu, pum, bateu as botas, morreu. Olha o que o texto diz. Paulo estava pregando o que? Cristianismo. Olha o que o texto diz, irmão. O texto diz que quando o menino morreu, eles descem, está no 3º andar, e o texto diz que Paulo vai lá e, abraçando o menino, ressuscitou na hora. Pegou ele e falou para os irmãos: pode ficar em paz, o menino está vivo. E o texto diz: houve consolo na congregação. Por que aquele menino ressuscitou? Porque alguém o abraçou. Aleluia. O evangelho de Jesus é isso, é calor humano, calor espiritual, é fogo. Oh, glória a Deus. Jesus, veja, pega, agora imagine a cena, aquele homem, e dá a entender, escute, por que aquele homem estava diante de Jesus no sábado, aquele enfermo? Dá a entender no texto que foram aqueles homens que colocou como estratégia para pegar Jesus. Entendeu? Você está entendendo esse mistério? Eles colocaram ali estrategicamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus transforma maldição em bênção. Que eles vieram para pegar Jesus, ok? Mas Jesus transformou a maldição em bênção. Você está entendendo? Estão jogando coisas contrárias, mas Jesus vai fazer isso. Jesus vai pegar. Vocês não estão entendendo? O Senhor vai pegar tudo que é contrário, tudo que era adverso, e vai transformar em bênção para a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Essa eu pulei e eu voltei. Agora escute. Agora o texto diz que o Senhor, tomando ele, agora imagine Jesus apalpando aquele homem cheio de dor, irmão, nas ligas, na junta, inchado. Agora o que eu fico espantado é que Jesus pega nele, abraça ele, o homem é curado na hora. E o texto diz aí, curou, irmão, o curou ali imediatamente. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus se revela como aquele que é médico do seu povo. Deus é médico do seu povo. Olha que tremendo, olha a cena, olha o doutor Jesus, eu vou dar a cena do doutor Jesus. Quando alguém, escute isso, quando alguém vai fazer uma cirurgia, tem barulho ou tem silêncio? Olha lá, e porém, calaram-se. O doutor Jesus entrou em cena. Aleluia, tomou o homem nos braços, agarrou ele, tirou as dores. Eu estou falando isso porque Deus está curando alguém aqui agora. Jesus tocou nas juntas dele, Jesus tocou no corpo dele, porque ele é o médico dos médicos. Está escrito em Êxodo 15, 26, que
Ani Adonai Roferra. Eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Pedro entrou na casa de Enéas, Atos 9:34, e falou para ele: Jesus Cristo te dá saúde. Receba saúde emocional, receba saúde mental, receba saúde psicológica, receba saúde no teu organismo, receba saúde no teu físico, receba saúde nos teus órgãos, receba saúde nos teus ossos, receba saúde agora. Recebe saúde, recebe. Jesus te dá saúde, creia nisso. E agora vamos lá para começar e para o desfecho. E agora Jesus cura, o homem despediu, curou e despediu. A palavra despediu, apolio, no grego significa libertar, deixar livre. Deixar livre aqui, não deter por mais tempo, soltar as cadeias. Que lindo! Jesus nos liberta de tudo aquilo que impede e prende a nossa caminhada. Quando o texto diz Jesus despediu, Jesus falou: ó, aquilo que te prendia, eu te solto hoje. Aquilo que te amarrava, eu te solto hoje. Recebe para valer, porque tudo que estava impedindo a tua caminhada, Jesus está soltando hoje. Eu vejo Jesus soltando as amarras aqui. A pessoa, algo está lhe impedindo, algo está sendo um bloqueio, mas o Jesus que se manifestou em 1 João 3,8 diz: para isto o Filho de Deus, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E desfazer significa soltar quem está amarrado, liberar quem está amarrado. Receba. Se é alguém da tua casa que está lhe prendendo, Jesus vai soltar. Se é alguma circunstância desta vida que está lhe prendendo, Jesus vai arrebentar esse cativeiro e está soltando você dessas amarras. Quem recebe, recebe dando glória para Deus. Recebe esta palavra. Eu estou sentindo que desceu aqui uma graça. Jesus está soltando o que amarrava, o que prendia. E parece que você é uma Ferrari que quer pegar velocidade, mas tem algo na tua frente te bloqueando. Mas vem Jesus e diz: eu te dei um potencial, eu te dei uma capacidade. Não tem capeta, não tem inferno, não tem homens, não tem circunstâncias que vai bloquear. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, Jesus está te libertando nesta noite. Lavácia. Ouço, olha lá, ouço o barulho aí de cadeia sendo quebrada. Jesus te abraça hoje, Jesus te toca hoje e te diz: vai, você está livre, vai, caminha, faz o que tem para fazer. Aleluia. Manaia, chora macanda labassúria, uramande comanai. Levante a mão mais alto que você pode e diga com brado de vitória: o meu Deus, o meu Jesus está agora me tocando e desfazendo todas as amarras. Quem crê adora a presença, quem crê adora a presença. Anacaia xandere bagaça. Era macanda lavassúria candaraia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus desfaz as amarras, falou: pode ir, filho, vai, segue a tua caminhada. Vamos lá para encerrar, verso 5. E disse-lhes: aí Jesus já dá uma lição forte: qual será de vocês o que caindo num poço em um dia de sábado? Algumas traduções dizem, é uma variante, é desfile, mas a questão aqui é jumento e boi mesmo. O jumento ou boi, e não tira logo. Olha o que Jesus está ensinando. Jumento servia como transporte naquela época, era meio de transporte. O boi servia para duas coisas: para arar a terra, para trazer a colheita, o trigo, o pão, e servia para comer a carne dele também. Trigo e carne, refeição completa. Transporte e refeição completa.
olha o que Jesus está ensinando para esses homens. Jesus demonstra a hipocrisia religiosa. Olha o que Jesus está ensinando. Se for para as coisas espirituais, eles dizem, não pode. Agora, para as materiais, a disposição é imediata. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está olhando para aquele homem enfermo e eles estão querendo criticar Jesus por ter feito bem. Agora Jesus está querendo dizer, para as coisas espirituais vocês criticam. Agora quando é para o material, vocês está tudo. Quando é para diversão pessoal, ó, transporte. Quando é para as coisas que envolvem a carne, aí você tem disposição, né, lindão? Seu bonitão. Agora falou das coisas espirituais, você só coloca impedimento, né, seu carnudo? Eu estou falando assim porque é uma mensagem dura que Deus está dando para alguém aqui. Cabe, aí pega quem precisa. Tem gente que sacrifica o tempo e a saúde pelo material, mas pelas coisas espirituais faz corpo mole. Quando é para as coisas carnais, ok? Se for para o jumento, transporte. Se for para o boi, comida, churrasco. Ele está se for para festa, se for para aniversário, se for para... Ele tem total disposição. Agora fala do culto. Fala da oração para ver. Tu não é mole não, viu, cara? Tu não é fácil não, viu, minha irmã? O que Jesus ensinou? Olha, Jesus está ensinando aqui o quê? Qual que é o princípio? Jesus está ensinando o quê? Êxodo 16. Jesus falou, lá no Antigo Testamento, o Senhor falou, estou mandando maná, hein? Todo dia vocês pegam uma porção. Não pega duas não, mas só uma. E aí quando o Senhor mandou a primeira vez, e eles foram e pegaram duas porções, não confiaram. E aí virou bicho. E aí o Senhor falou, é uma porção para cada dia. Quando chegar na sexta-feira, eu mando duas. Por que ele manda a porção dobrada na sexta? Olha, por que ele manda a porção dobrada? Porque ele está dizendo, aí você vai ter um dia para me cultuar. Você vai ter um dia consagrado para mim. Você vai ter um dia para se dedicar às minhas coisas. Só que o povo era tão abelhudo, tão materialista, vivia tanto por coisas terrenas, que desconsiderava as espirituais. Quando chegou na sexta-feira, Deus falou, vocês vão ter porção dobrada, para não pegar no sábado, ok? E o que eles faziam? Chegou no sábado, vai lá e pegava. Está vendo que o problema é de espiritualidade mesmo. E eu vejo que Jesus nos ensina, já estou encerrando, João 6,27. Olha que Jesus ensinou, 6,27. Jesus nos ensina a trabalhar pelas coisas eternas, trabalhar e não pela comida que perece. O que Jesus está dizendo? Por que você está dando toda a sua vida por coisas que perecem? Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está dizendo as coisas espirituais. Então olha o que Jesus está falando. Se dedica pelas coisas espirituais. Então, olha só que coisa tremenda. Nós temos quantas horas por dia? 24 horas. Geralmente, vamos dividir assim, né? É que tem várias configurações, mas 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha e 8 horas você usa. Aí você usa, do jeito que você bem entender. Irmão, tem gente que tem 24 horas e pasme, tem gente que reclama de um culto de 2h30. Tá feio, hein? Tá feio ou não tá? Tá feio o negócio. Trabalhe pelas coisas espirituais. Se dedique pelas coisas espirituais. Tem gente que se soubesse que tinha uma pepita de ouro fácil, ele daria tudo que tinha. Tudo que tinha ele daria, ele ia ficar lá em cima daquilo até dar um jeito de pegar aquilo. Só que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus vale mais do que os rubis, vale mais do que ouro, vale mais do que a prata. Por que você não põe todo empenho nas coisas espirituais? É o texto, eu tenho que seguir o texto, tá bom? Não quero lhe frustrar, mas esse é o texto. Vamos lá, verso 6, encerrando agora, em 2 minutos. E nada, versículo 6, e nada lhe podiam replicar sobre isso.
ficaram silenciados. Há pessoas que se assentam na presença de Jesus e ouvem os ensinos dele. Entretanto, permanecem em silêncio, em face ao seu chamado, a fim de socorrer um necessitado. Estão na mesa, estão participando do evento, estão participando do culto, estão vendo Jesus curar, mas continuam em silêncio. Tem gente que vai sair, tomara que não, né? Mas o duro é que, veja, acabou o culto e eles ficaram que jeito? Em silêncio. Em outras palavras, continuaram com a mesma vida hipócrita. Continuaram bebendo, trazendo para a linguagem de hoje, continuaram fumando, continuaram trambicando, continuaram falando mal da vida dos outros. Sabe por quê? Tu é um fariseu. Você recebe a presença, vê Jesus operando, mas não muda de vida. Porque o seu coração é materialista. Porque o seu coração é terreno e você não tem espiritualidade. É por isso que você se silencia, você não toma uma atitude. E aí sempre tem uma desculpa. Aí tudo que é para as coisas de Deus, tudo que é para a coisa espiritual, você murmura, você reclama, é assim que você faz. Mas hoje Jesus está aqui e vai te pegar de jeito, viu? Olha o que o texto diz: nada podiam. A palavra podiam aí, isrio, significa não tiveram força, capacidade para vencer. Ou seja, eles foram incapazes de refutar a lógica do amor e o poder do Evangelho de Cristo. A cura aqui não é apenas física, é uma denúncia da paralisia espiritual desses homens. Agora pega isso aqui e leva embora. Chega de ser um hipócrita religioso dentro da casa, que só vive procurando defeitos. Entre na comunhão com Cristo e faça a obra. Saia deste silêncio ensurdecedor e toma hoje uma atitude na presença de Deus, porque Ele está aqui, eu não tenho dúvida disso. A palavra dEle está sendo ministrada, eu não tenho dúvida disso. Vai continuar pelos cantos aí da igreja como você fica, vai continuar descendo a lenha na vida dos outros como você fica, vai continuar com essa boca de murmurador, dessa boca que só fala coisa indevida, parece um bueiro quando você abre esta boca. Ou você vai hoje nesta noite receber o pão do céu, receber a cura e sair dessa hidropsia espiritual. A maior hidropsia hoje é a hidropsia espiritual. Sabe o que eu entendo? O texto termina sem conclusão. Não há uma conclusão nesse texto. Sabe por quê? Porque cada um de nós é que vamos decidir o que faremos depois da ação de Jesus. Ou você vai sair desse culto em silêncio, ou vai sair daqui curado, sem inchaço espiritual. Sabe por que o texto termina assim? É porque cada um vai decidir o que vai fazer com a presença do Senhor. Ou você sai daqui calado como você entrou espiritualmente, ou sai daqui desinchado com a cura de Deus e fluindo como rios de água viva na sua presença. Abra suas mãos aí. Pai, eu termino essa palavra em oração, porque só o Senhor é que pode nos tocar profundamente. Se o Senhor não tocar em nós, não haverá mudança, não haverá transformação, será só mais uma palavra para alguns. Mas se o Senhor, Espírito Santo, tocar, usar essas palavras, a tua palavra que fora ministrada, e tocar profundamente, então essa hidropsia espiritual, esse orgulho humano que deixa o homem inchado, ó Deus, será arrancado, e haverá verdadeiramente um desprendimento. Não importa, meu Deus, eu não sei o que é que estava impedindo, passado, rancor, ódio, amargura, algum impedimento, sei lá qual que é, mas o Senhor é poderoso para nesta noite nos abraçar, nos tocar, em nome de Jesus, e desmascarar e arrancar toda a hipocrisia espiritual da nossa vida, em nome de Jesus, e nos posicionar como pessoas saudáveis, nos posicionar como pessoas libertas, como pessoas que foram tocadas por Jesus. E não tem como, Senhor, ser tocado por Ti e não mudar de vida. Os fariseus não permitiram o Senhor tocar. O texto em momento nenhum diz que o Senhor tocou nos fariseus,
porque aquela hipocrisia distanciava o Senhor, porque o Senhor se agrada da sinceridade. Mas aquele homem, meu Deus, que tinha uma necessidade, o Senhor tocou nele profundamente, o Senhor agarrou a ele. E eu te peço isso nessa noite: nos agarra, Senhor, nos toca, meu Deus, com o seu amor, nos faz sentir o teu coração pulsar dentro do nosso peito, e possamos sair daqui amando mais ao Senhor, desejando mais da sua presença, nos dedicando mais às coisas do reino, às coisas espirituais. Nos dá uma mentalidade espiritual, nos dá um coração genuíno e verdadeiro na tua presença. Que a tua glória, Senhor, se manifeste agora no nosso ser, cheia de graça e de verdade. Que todos os bloqueios, ó Pai, que nós mesmos criamos para a operação do Senhor, ó Deus, não permitindo que o Senhor acesse áreas da nossa vida, que nesta noite isso seja rompido, e esta capa farisaica, esta capa de pseudo-espiritualidade, ela caia hoje em nome do Senhor, e que possa ficar só adoração em espírito e em verdade, possa ficar uma caminhada autêntica em nome do teu Filho amado. E eu assim, Deus, oro junto à tua igreja, e nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, amém. As palmas do adversário. Fiquemos de pés.